Neste tópico, veremos a opção Cadastro de Segunda Moeda. Vamos em Cadastrar, Tabelas, Segunda Moeda. Neste momento, a Conta Exata está mostrando uma lista com os códigos da segunda moeda cadastrados nesse exemplo. A opção Segunda Moeda é muito poderosa na medida em que você pode utilizar critérios diferenciados de conversão em segunda moeda para cada conta. Por exemplo, estão disponíveis critérios de conversão diária, conversão pelo saldo mês a mês, conversão pelo valor de realização, conversão pelo item histórico. E após você ter definido os critérios de conversão para cada conta, você poderá converter os seus lançamentos para uma segunda moeda, elaborando gráficos, balancetes, entre outros relatórios. Para dar manutenção ao cadastro, você tem os botões Incluir, Alterar, Excluir, Imprimir e Capturar. Vamos ver um pequeno exemplo de como incluir um código em segunda moeda. Pressionar Incluir, Conta Exata posiciona o cursor no formulário de entrada de um novo código segunda moeda. Vamos digitar aqui o código 3, o título, por exemplo, Libra. A seguir, o Conta Exata pergunta qual o mês que você deseja dar manutenção. Você pode escolher um mês de sua preferência. Vamos prosseguir com o mês 1, vou digitar aqui o mês 1. O Conta Exata posiciona no primeiro dia do mês 1 de 1 de 96. Digamos que tenha sido a taxa 1,20, você vai digitando as taxas de acordo com o mês. Por exemplo, dia 2 do 1, por exemplo, 1,21, quarta-feira, 1,22 e assim por diante. O botão gravar grava as alterações ou inclusões que você fez nesse código. O botão repetir repete o campo anterior, é muito útil, por exemplo, na seguinte hipótese: você está posicionado aqui no dia 4 e pretende repetir o mesmo valor da taxa do dia anterior. Você clica em repetir, a Conta Exata vai repetir o campo anterior para o dia 4. Se eu clicar mais uma vez, vai repetir para o dia 5 o mesmo conteúdo do campo do dia 4 e assim por diante. O botão próximo troca o mês. Por exemplo, eu estou posicionado ali em janeiro, clicando no botão próximo, eu posiciono a manutenção das taxas para o mês de fevereiro, conforme está sendo mostrado ali. O anterior eu retorno ao mês de janeiro. O botão média serve para você calcular a média, que é esse campo aqui denominado média mensal. E o botão taxa do mês equivale à última taxa verificada do mês. Esses botões são muito úteis para o tipo de conversão em segunda moeda que você pode definir para uma conta, além da conversão diária. Uma das outras tipos de conversão que o Conta Exata suporta para a conta seria a conversão pelo saldo mês a mês. Quando você define essa opção para uma determinada conta, você é convidado a escolher entre a média mensal e a taxa do mês, aquela que você deseja aplicar quando o Conta Exata estiver convertendo a conta para o saldo mês a mês. Vamos então confirmar a gravação desse novo código. E pronto, está ali posicionado como incluir um novo código de segunda moeda. Veremos a seguir como habilitar a conversão em segunda moeda no plano de contas do Conta Exata. Vamos sair do cadastro de segunda moeda, posicionar em cadastrar, plano de contas. O Conta Exata nesse momento está mostrando o plano de contas. Vamos selecionar, por exemplo, a conta bancária Bradesco. Clicar em alterar para ver os atributos da conta. Conta Exata nesse momento mostrando os atributos da conta Bradesco. Os campos que nos interessam são os campos forma de conversão, tipo da taxa e código da segunda moeda. O campo forma de conversão define qual será a forma de conversão que o Conta Exata irá aplicar quando estiver convertendo a conta selecionada para uma segunda moeda. As seguintes formas de conversão estão disponíveis. Não converte segunda moeda, por exemplo, é muito utilizado em contas de variação monetária. A Conta Exata não vai converter o movimento da conta para uma segunda moeda. Converte pelo saldo mês a mês, a Conta Exata vai converter a variação mensal da conta para a segunda moeda selecionada na consulta do relatório. Converte pelo saldo acumulado, também conhecido como valor de realização, como o próprio nome diz, Conta Exata vai converter o saldo acumulado da conta para uma segunda moeda. Converte pela taxa diária, também por si só explicativo, Conta Exata vai
converter para a segunda moeda o movimento diário de acordo com uma taxa diária também em segunda moeda. Informa a quantidade de segunda moeda, também conhecido como item histórico, é para controle analítico também em segunda moeda, muito utilizado em contas de moeda forte, por exemplo, contas a pagar com o importador, no qual você vai quitar a dívida numa segunda moeda. Ou então contas a receber em moeda forte, se você, por exemplo, for um exportador, ou, por exemplo, uma conta bancária também que você mantém no exterior em segunda moeda também pode ser e deve ser controlada através do item histórico. Essa opção informa a quantidade de segunda moeda. Depois nós temos o campo tipo da taxa. Os tipos da taxa suportados são os tipos conversão diária, pela taxa mensal e pela média mensal. E eles variam de acordo com a forma de conversão. Por exemplo, se você optar pela opção converte pela taxa diária, você vai ter somente o tipo da taxa na conversão diária. Se você optar, por exemplo, converte pelo saldo mês a mês, Conta Exata vai habilitar para você os tipos da taxa média mensal ou mensal. E o código de segunda moeda, que é o próximo campo, ele será habilitado somente quando você selecionar a forma de conversão e forma a quantidade de segunda moeda. Conta Exata, nesse momento, vai pedir para você qual é o código da segunda moeda. Por exemplo, digamos que você tem um fornecedor em moeda forte na Inglaterra e você deseja avaliar ele pelo item histórico. Você teria que definir, nesse caso, a moeda. Vamos clicar aqui e selecionar o cadastro de segunda moeda, por exemplo, a Libra. Vamos capturar ela e o Conta Exata, então, controlaria, além do real, essa conta numa segunda moeda, que seria a Libra. Então, essas seriam então as definições para a forma de conversão e para você habilitar os recursos de segunda moeda no plano de contas do Conta Exata. Vamos então abandonar aqui as alterações, que serviram somente como exemplo. E a seguir vamos ver como solicitar um relatório em segunda moeda no Conta Exata. Vamos sair aqui do plano de contas. Vamos até o módulo interrogar. O módulo interrogar concentra os relatórios do Conta Exata. Vamos até a opção balancete. Conta Exata, nesse momento, mostra o formulário de consulta do balancete. Para você emitir um relatório em segunda moeda, você inicialmente vai ter que definir acelera pedido igual a não. Isso porque os relatórios em segunda moeda têm um maior tempo de processamento quando comparado com os relatórios de moeda corrente, no caso real. Daí você tem que definir acelera igual a não. Quando você faz isso, Conta Exata habilita o tipo da moeda aqui, que é onde você define se o relatório será ou não submetido em segunda moeda. Vamos então até a opção tipo da moeda. Observar que o que se pretende aqui é mostrar como habilitar uma segunda moeda num determinado relatório. Ou seja, você verá maiores detalhes de como formular o pedido do balancete no vídeo que trata sobre o assunto balancete. Vamos aqui então clicar diretamente no tipo da moeda. Conta Exata, nesse momento, mostra um formulário da opção da moeda do relatório. Nesse momento ele está pedindo para você confirmar se o relatório será emitido em moeda corrente ou se você deseja especificar uma segunda moeda. Vamos digitar 1 para especificar uma segunda moeda. A seguir ele pergunta qual seria esse código da segunda moeda que o balancete seria emitido. Vamos aqui clicar no botão captura. Conta Exata vai apresentar o cadastro de segunda moeda e vamos, por exemplo, selecionar um dólar comercial. Vamos dar um duplo clique para capturar o código da segunda moeda, no caso dólar comercial. A seguir OK e pronto, Conta Exata selecionou para a geração desse balancete o tipo da moeda dólar comercial. Então esse é o exemplo de como você definir um relatório em segunda moeda. A seguir, para gerar o balancete, basta clicar aqui no botão OK. Então, esse vídeo termina o tópico sobre o assunto cadastro de segunda moeda.